Olá! Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso 14º episódio do Seja Você Podcast. Um canal que gosta de gente, de ouvir as histórias. Esse é o nosso objetivo, ouvir a sua história, porque nós somos construídos diariamente. E o que nos constrói? As nossas histórias. Então, estamos aqui hoje para ouvir mais um episódio, 14º. Cleibe, quem é a nossa convidada especial de hoje? Olá! Então, Fran, é maravilhoso estar aqui hoje com essa pessoa que de verdade nos faz orgulhar de sermos mulher, porque é uma batalhadora, é uma guerreira que defende causas e causas, uma pessoa que tem uma aparência bem diferente, porque é a beleza da mulher brasileira. Então, ter ela aqui hoje é realmente especial. Eu vou dar um pouquinho do currículo dela, porque eu tive que anotar. É tão extenso. Ela é a Vanessa Rocha, é advogada. Ela é dedicada, comprometida com as causas sociais. Isso é que é importante. Ela é humana. Então, ela é especialista em direito público e gestão pública. Atua como conselheira estadual da mulher em Goiás. Olha, gente, tá vendo? Tá vendo como essa mulher é a mulher? Então, não perca nada do que ela disser. Anote cada insight que você pegar, porque realmente vale a pena. Então, desde 2019, é também presidente da Comissão Especial da Valorização da Mulher da OAB, em Caldas Novas, onde trabalha para defender os direitos das mulheres, com a busca da efetivação das políticas públicas. Isso que nós precisamos ter aí, mulheres guerreiras, mulheres que enfrentam o mundo masculino, porque não é guerra, é companheirismo. Deus criou o homem assim como a mulher, então vamos ser parceiros. Por acreditar que a violência doméstica atinge tanto homens como mulheres, aceitou o convite e tornou-se presidente do Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Caldas Novas, onde se empenha na ressocialização dos reeducando ingressos e familiares e na efetivação dos direitos no sistema prisional. Olha, gente, tá vendo? Eu falei. Mas o que nós queremos mesmo é saber onde tudo isso começou. Onde ela nasceu, como foi a base, né, da estrutura dela, a família, a educação, a adolescência e hoje a mulher que se tornou e que tem tantos para nos contar. Vamos ouvi-la? Vanessa, com você, o podcast Seja Você. Boa noite, Cleibe. Boa noite, Fran. Nossa, eu estou até aqui emocionada com essa apresentação. Eu falei, gente, isso sou eu? Essa sou eu? Muito obrigada a vocês. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência. E é muito gratificante para mim poder compartilhar esse momento com vocês. Admiro ambas, né? Já tenho uma história aí com a Cleibe, já nos conhecemos há um certo tempo. E espero que a gente possa contribuir um pouco, né, com as experiências e histórias de outras mulheres e homens. Sim, Vanessa. O importante do podcast Seja Você é você ser você. E Caldas Novas, como todos que vão nos ouvir, conhecer a Vanessa, porque cada um de nós temos uma história. E assim, no mundo caótico, onde ninguém tem tempo para nada, para ouvir nada, queremos ouvir a tua história. Onde você nasceu? Como foi a sua base? Eu nasci em Vitória,
no Espírito Santo. Meu Deus. Adoro falar que eu já nasci em Vitória e sou do Espírito Santo. Olha, que delícia. E ainda tem o sobrenome de Rocha. Ainda tenho o sobrenome Rocha, então é... E com aproximadamente 2 anos de idade, eu vim para o Goiás. Minha mãe veio para o Goiás, as coisas não estavam muito fáceis lá, né? E aí meu avô chamou ela para vir para Niquelândia, voltar, para ela... porque ele ia ajudá-la. Então, morei no Espírito Santo por muito pouco tempo, quando retornei para Niquelândia, que é no norte de Goiás. E é ali que eu fiquei até a minha fase de adolescência. E morava eu, minha mãe e mais 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs. A minha mãe ficou viúva, né, da minha irmã menor, e aí, desde então, só fomos nós, a família. Guerreira. Ela é Rocha mesmo. Eu sou Rochinha, ela é a Rocha. Meu Deus, que... E quando o seu pai, né, partiu, você estava com que idade? Ficou com qual? Na verdade, como aconteceu? Eu estava no Espírito Santo, ela o conheceu lá, ela morou um período lá eles se conheceram. E quando eu retornei, ele permaneceu em Vitória, ele permaneceu no Espírito Santo. Então, por vários anos, eu não tinha muita ciência do que tinha acontecido e tal. Aí, só depois de mais idade, que aí eu tive interesse de procurar família e tal, mas, infelizmente, a gente não se reencontrou. Entendi. Então, seu pai ficou em Vitória, Ficou em Espírito Santo, e Vitória. vocês vieram para Isso. Niquelândia. Isso. Você mostrou aí a importância da família, da Sim, base. a base, né? Porque o seu avô, né, acolheu a sua mãe com as crianças, que eram vocês. Isso. Então, como é importante quando a gente tem esse Família. amparo, esse auxílio, família. Porque família realmente... A gente sem família fica uma folha de bananeira solta ao vento. É um tanto difícil. Nós vemos essa questão da importância da família na sociedade atual. Eu acredito muito, os reflexos do que estamos acontecendo atualmente, foi um ataque direto nas famílias, né? As famílias foram se desconstruindo, os papéis dos agentes da família ali, do pai, da mãe, foram alterando, e isso está ocasionando um colapso social. E essa gravidade, né, do colapso no núcleo familiar, consequentemente, ele vai aonde? Para a sociedade. Para a né? sociedade. Que é um reflexo. A sociedade é um reflexo do que acontece dentro de casa. Então, assim, desde muito menina, né, eu sempre soube da importância que eram os amigos, ou a família, os amigos, né, que Niquelândia é uma cidade muito pequena. Então, lá, quando... você é a Nana, né, que é o meu apelido lá. Você é filha de Maria, que é irmão de Sebastião, que é tia de não sei quem. Então, lá nós temos história. Lá não é só você, isso. Nós temos referência. Então... E lá todo mundo ajudava, né? Ia para a escola. Quantas vezes eu ia para a escola, a regra era clara. Saiu da escola, vai para casa. Mas eu, às vezes, queria dar umas voltinhas, sair mais cedo. Quando eu chegava lá em casa, os vizinhos já tinham passado, ela está lá, vai cair do prédio, vai morrer. E aí minha mãe já me esperava daquele jeito, né? Então, isso sempre foi cuidado. Eu me senti... Na comunidade. Isso, eu me senti, até que quando volto hoje à Niquelândia, eu me sinto muito saudosa, né, dos anos que ali vivi. Que legal. Então, lá é uma população que realmente um vai cuidando do outro. É uma cidade pequena, né? Pequena, que é a cidade familiar. Todo mundo se conhece, todo mundo traz assim, é filha de fulano, neta de ciclana. Então, eu acho assim que o que nós estamos buscando hoje nesse bate-papo é mostrar para as pessoas que todas as pessoas que são convidadas a vir se expor, contar a sua história, é para que cada um que assista tenha referências de ouvir você, né? Querer se aproximar, apaixonar, ou então, não. Seria, né, como se diz, ou me ame ou me odeie, mas nada melhor do que se amar. Eu acho que Caldas Novas precisa muito dessa comunidade mais unida,
Um Sim. se preocupar com o outro, né? E aí você, na adolescência, conta para nós como que foi Vanessa adolescente, e essa paixão assim de ver o mundo, como que foi? Então, sabia meu lugar no mundo, digamos assim, um diferencial ali, aquele marco, tinha 10 anos de idade. Foi quando o FHC foi presidente, então assim, a gente se envolvia loucamente na política lá. E aí eles passavam nas escolas, pegavam aquele monte de criança, a gente ia em horário de aula, ia nas carrocerias fazer campanha, né, na rua. E era muito legal. E foi ano da Copa, e eu falei, nossa, existe um mundo bem grandão, né? Existem outras coisas muito maiores. E eu até falo do livro que eu escrevi, Rainhas Extraordinárias. Eu fiz a participação em um capítulo nesse livro. Eu conto muito um pouco dessa minha história, que é quando eu comecei a enxergar o outro, né, a me preocupar com o outro. Porque eu acredito que tudo se resume a quem se importa? Você se importa? Então, se você se importar com algo, você fará algo por aquilo. E eu era uma menina que eu gostava muito de... Na sala eu era ótima, mas eu gostava muito de ficar nos corredores, que era um castigo que a professora dava. Se chegou no horário do recreio, você não está dentro da sala, terminou, você não vai entrar na sala, você vai ficar... No corredor. Deixava de fora. Só que eu adorava passear no corredor. Então, para mim, o castigo era incrível. Excelente. E aí, quando elas descobriram que eu gostava do corredor, então elas me encaminharam para a sala da direção. E ali foi quando eu encontrei um livro, que eu acredito que seja o livro o segundo livro que mais marcou a minha vida, que é O Caso dos Meninos da Sé. Dos Meninos da Sé. Então, tinham vários meninos negros, assim, de rua, e a igreja, aquela cruz atrás, e aí eu comecei a ler. Tinha acabado de chegar na escola, estava ainda nos pacotes, assim. Como eu estava de castigo, me interessei por aquela capa, peguei o livro e comecei a ler. E ali relata a história dos meninos de rua que foram massacrados pela polícia em frente à igreja da Sé. E fala sobre a história da Ivone, que foi a pessoa, conta toda a história de vida deles, como eles foram parar na rua, a história de paz, a história de abuso, os sonhos. Então, você vai se envolvendo tudo naqueles personagens. E aí, no final, quando eles estavam vários já tinham morrido e outros estavam sob ataque, eles ligaram para a Ivone e pediram que ela era a única pessoa que eles gostariam que ela estivesse. E lá falava sobre os nossos irmãos caídos, os nossos irmãos que precisam de socorro, que gritam, mas não tem quem os ouçam, então chora, mas não tem quem o console. E eu fui olhando aquilo, sabe? Eu falei, nossa, essa Ivone é incrível, eu quero ser essa Ivone. Que pessoas que estão perdidas e tal, olham para ela e falam assim, eu tenho alguém. E aí isso sempre teve no meu coração, porque ele realmente me marcou demais. E aí, porque eu sou fruto das políticas públicas do Estado. Eu estudei em escola municipal, escola pública, né, Colégio Estadual Paulo Francisco da Silva. Os meus materiais escolares eram fornecidos pelo Estado. Eu me lembro que todos os dias a minha mãe ia trabalhar e eu ia até na Rua Direita para pegar os 4 pães e o litro de leite que o governo, né, o município, oferecia para a gente. Então, minha mãe estava trabalhando, mas sabia que a gente que tinha ficado em casa ia ter comida e tal. Então, eu sou resultado das políticas públicas, então eu acredito muito nelas, porque hoje, se sou advogada, é um resultado do que o Estado investiu em mim. E eu coloquei esse trecho lá, inclusive, e logo depois eu visitei um orfanato em Niquelândia, e só quem visita um orfanato sabe o que é uma visita ao orfanato, né? A carência das crianças, o amor que elas destinam, o desejo que elas têm de ser escolhidas, de serem retiradas dali, poderem ser criadas dentro de uma família. E aí eu falei, gente... E aí eu comecei a ter essa noção do que era o mundo, de que existiam pessoas que estavam... Isso na sua adolescência. Isso na minha adolescência, e até os 12. Que interessante. E agora realmente você me impressionou. Vanessa, e teve alguma influência, pessoa, assim, uma amiga, uma pessoa, uma vizinha que te levou para esse caminho, ou realmente foi só a escola? Assim...
Na verdade, como eu te disse, nós morávamos em um lugar que todo mundo cuidava de todo mundo, né? Os vizinhos ajudavam minha mãe, sabia das dificuldades dela, então eles auxiliavam. Então, quando você é tratada com amor, quando você é tratado com cuidado, então você imagina que todo mundo tem aquele padrão. Então, assim, quando eu lia lá o livro, não tinha uma vizinha para eles correrem, não tinha uma tia que eles podiam pedir um socorro, não tinha uma amiga da mãe que eles pudessem apelar. Então, eu tinha ciência, e quem que é que me forjou? Eu acredito que foi todo aquele meu meio. Era um meio que cuidava dos seus, e eu vi que tinha um monte que não eram cuidados. Então, o que acontece? Um livro lhe abriu a mente, lhe abriu o horizonte, mostrou o mundo e você conseguiu se identificar na Ivone. Isso. Você percebeu na Ivone que você poderia ser uma Ivone. Isso. Então, a importância da leitura para nos construir. Porque esse livro lhe ajudou, e muito. Sim, com certeza. E você conseguiu perceber que eram inúmeras crianças dentro daquele livro, daquela história, que não tinha o amparo e a proteção que a Vanessa tinha. Isso. Incrível. E foi aí que eu comecei, né? E eu sempre fui meio... Eu não gostava de brigar, porque se eu apanhasse, eu ficava com raiva e chorava. E se eu batesse, eu também chorava, porque eu ficava com dó depois, eu me arrependia e ficava com dó. Então, eu sempre fui aquela que meio que protegeu os que eu era grandona. Então, eu sempre protegi as crianças que eram de bullying e tal. Eu sempre fui a protetorinha dos oprimidos lá na escola. E assim, aí eu fui para esse orfanato, conheci lá o orfanato. E com 14 anos, eu vim para Caldas Novas. 14 anos? Nós estamos vendo nessa história hoje o tanto que a história de uma pessoa pode inspirar a vida de uma outra pessoa. Daí a importância da leitura, do livro, da gente escolher bons livros para que possa nos ajudar a nos construirmos e nós nos tornarmos ser humanos melhores, porque esse é o objetivo da nossa vida. Isso. E o que está me encantando, Fran, é assim, eu estou numa mudança radical na minha vida. Então, assim, chega uma certa idade que você vai começar a fazer perguntas, né? O como, o porquê, né? Qual é a minha missão. E eu cheguei nessa fase. E a Vanessa está me mostrando que eu estou no caminho certo. Que é... Quando a gente é adolescente, a gente tem muita preocupação da vizinha ficar nos olhando, de contar para nossas mães, aquele lado assim, ela fez isso, isso. Só que não é, isso é uma preocupação, isso é a pessoa se preocupar. Então, hoje nós precisamos de uma comunidade como existia antigamente. Um que cuidava do filho do outro e assim vice-versa, eu cuido do seu e você cuida do meu. E assim o mundo era mais leve. Então, a história que ela está contando dela me faz ter a certeza que é isso que eu quero para Caldas Novas. Porque eu acredito que existe amor em Caldas Novas. Eu falo muito isso, Cleibe, sobre a questão de quando eu atendo crianças vítimas de violência e adolescentes, que muitas vezes você olha para aquela criança, você vê o núcleo familiar que ela está constituído, vê quem está fazendo aquela rede de apoio, e aí você olha e fala assim, para essa criança não ir para o mundo do crime, das drogas, vai ser muito difícil, na configuração atual. E hoje tem muito assim, o filho é meu. E se o filho é seu, quem tem que cuidar é você. Isso. Não. Inicialmente na história, o novo cidadão era da sociedade, ele não pertencia ao pai e à mãe. Mas aí tinha algumas limitações. Isso não foi com o decorrer histórico que os filhos passaram a ser propriedade de pai e mãe. Só que hoje, aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles podem constituir um problema para as mães, para os pais, para aqueles que estão ali. Só que amanhã, quando eles crescerem, ele vai ser um problema de Caldas Novas. É um problema da comunidade. Nós vivemos em comunidade. Então, o que acontece com alguém da nossa comunidade nos afeta como um todo. Com certeza. Uma violência que acontece lá no Santa Efigênia, em algum momento,
ela vai afetar a vida de uma Sim. pessoa que mora no Bandeirante, no Itanhangá Sim. ou em outros bairros da cidade. Verdade. Então, isso é a vida em comunidade. E eu sempre falo disso, Cleber, a importância que Caldas Novas tem de uma estruturação histórica e cultural. Nós somos uma cidade que, infelizmente, perdemos a nossa cultura. Verdade. Nós não conhecemos a história da nossa cidade, como nós fomos construídos. E nós somos uma população, eu acho que é o melhor tipo de povo que você pode se envolver. Pessoas que não são paradas. Em Morrinhos você encontra morrinhense. Em Niquelândia você encontra niquelandense. Em Caldas Novas você encontra pessoas que não se curvaram diante das dificuldades. Que aqui tem pessoas do mundo inteiro, que são pessoas que largaram família, largaram amigos, largaram o que tinha para vir para Caldas Novas com sonho e esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor. Então, quem é melhor para construir uma cidade potente, né, poderosa, com pessoas que têm essa coragem? Desbravadoras. Isso, que tem esse espírito, né, que tem sangue nos olhos. Então, eu acredito que a gente precisa só de orientação e liderança nesse sentido. Mas eu acredito que Caldas é um grande potencial para nós sermos uma comunidade que cuida dos outros. Às vezes você fala com alguém e aquele alguém tem tantas feridas que às vezes você fala assim, nossa, mas essa pessoa aqui, você nunca imaginava daquele história. Como é poderosa a história das pessoas, né? Sim. Quantas vezes você olha para alguém e às vezes não dá até tanta importância para aquela pessoa, mas aquela pessoa lhe traz tanta experiência, tantos aconselhamentos, tantas coisas que quem é sábio consegue extrair e você vê a potência que aquela pessoa é. Que muitas vezes só não se tornou um advogado, um médico, um engenheiro, outra coisa, porque eles faltaram oportunidades. Agora, Vanessa, a gente vive uma época que a gente sabe que não é fácil. Eu falo por mim. Eu, numa determinada época da minha vida, eu optei para ser mãe. Eu queria ser mãe. Então, eu administrei os meus sonhos, sabe, os meus desejos. Eu falei, não, eu estou numa fase da minha vida que eu quero ser mãe, eu quero cuidar muito bem dos meus filhos. E eu não me arrependo disso, que graças a Deus eu consegui estruturar muito bem as duas crianças que Deus me permitiu, né, nessa existência, cuidar. Mas eu tive uma proteção, assim, um privilégio, eu chamo isso de privilégio, pela forma do meu trabalho, junto com meu esposo, e a gente conseguia buscar o nosso salário, o nosso sustento, sem eu ter que sair de casa todo dia. A gente sabe que isso não é realidade, né? Porque, no normal, os pais têm que sair de casa de manhã cedo, e muitos nem vão almoçar em casa com os filhos, chega de noite. E aí os filhos ficam na escola, ficam na rua, é complicado, não é? Mas eu concordo que os tempos são diferentes. O problema é que a nossa ganância, hoje, ela está tão sem medida, um mundo tão capitalista. Tudo é compra, tudo que você ganha é pouco. O marido ganha, se a mulher não trabalhar, não vira. Então, Fran, eu acho que dentro do mundo hoje caótico, o que está realmente faltando é uma reestruturação da comunidade com toda uma sociedade da administração pública, das governâncias, de um povo se unir para que as coisas possam ser assim coletivo. O individualismo está muito grande. Eu cuido da minha família, eu vou andar e cada vez mais a ostentação. Quanto mais eu ostentar, mais dinheiro eu vou conseguir. E assim, você, né? Você que eu digo assim, eu que estou te vendo andar, trocar de carro, eu só quero um trabalho melhor, eu reclamo do meu, eu estou insatisfeita com o meu marido ganha pouco e nunca tá bom. Então, hoje eu sinto isso nas rodinhas de bate-papo, nos lugares onde... Porque, assim, você não vê ninguém agradecendo pelo pouco. Eu aprendi muito nos últimos anos que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Então, o que adianta você ter milhões e ser vasilha?
eu vivenciei um mundo desse. Eu tive oportunidade, eu acho que é oportunidade, de conhecer milionários, entendeu? Em outro país, sozinho, numa casa assim, ó, enorme, com tudo de bom e do melhor. Podia só estalar o dedo que tinham na hora. Materialmente falando. Materialmente. Mas sem ninguém por perto. Tudo tem que vender, comprar, né? Comprar a pessoa que serve, tudo. Nada assim. O que nós temos no Brasil, essa união, assim, um núcleo de amizade, nós precisamos resgatar mais isso. Então, o brasileiro é muito incutido de ir para fora, ir para os Estados Unidos, vai morar lá, vai ficar sozinho. Faça como eu, pega sua mochila, coloca nas costas e cai de paraquedas. Num país que você não sabe falar nenhum oi, que em francês é oui, e aí você olha para o rosto de um homem, de uma mulher, você não tem referências. Você não sabe quem é. Você não sabe o que aconteceu. Se foi feliz, se é infeliz, não. Então, vai lá, vai viver essa experiência. Aí você vai saber o que eu estou falando. Então, é isso que nossa convidada está nos mostrando, que precisamos ter uma comunidade unida. E aí, continuando... Vanessa, desculpa te cortar, mas eu empolgo porque é uma causa que eu acho que nós temos que trabalhar muito esse ano. Um ano par, né? Que é parceria. Então, vamos buscar parceria nas amizades, na família, nos amores, nas vizinhanças. Eu acho que é por aí que nós temos que começar. Começa dentro de casa, né? Exatamente. Então, falando sobre a questão do casamento, Fran, eu participo, né, do Renova BR, que é uma escola de renovação política do Brasil. E lá nós estudamos muito como que as coisas são, por que as coisas são como são. E uma das coisas que a gente observa é que o medo na nossa população, ele é incutido como até um mecanismo de manipulação mesmo. Porque hoje em dia, o pai e a mãe, eles ficam com medo de tanta coisa. Você tem medo do aluguel, você tem medo de pagar água, você tem medo da faculdade do menino, você tem medo se alguém adoece, como é que vai comprar um remédio. Então, às vezes, a pessoa pode até falar, nossa, é porque está querendo dinheiro demais. Na verdade, nós vivemos em uma instabilidade demais. E uma instabilidade que eu acho que ela é propositalmente criada para que a gente não pense. Porque se você está preocupada em aluguel, em comida, em escola, em não sei o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, será que eu vou ter emprego, será que eu vou vender, meu Deus do céu, você não tem tempo de pensar nas coisas coletivas. Se você está muito envolvido, com muitos medos das suas coisas pessoais, da sua família individual, por isso que, inclusive, né, os filósofos falavam sobre a questão de que os filósofos deveriam só pensar. E quem trabalhava, que eram os escravos, não tinha tempo para pensar, porque quem trabalha não tem tempo para ficar fazendo divagações do porquê que as coisas são. Então, eu acredito que essa forma, né, esse jeito que nós estamos atualmente de o pai e a mãe muitas vezes não ter tempo para o filho, ou muitas vezes tem aquele filho, mas não entrega para aquela criança, o que é... é culpa? Não é culpa. É responsabilidade. Se eu tenho filho, eu tenho que saber que eu vou ter que destinar atenção, que eu vou ter que destinar carinho. Por quê? Porque senão vai ser um adulto desequilibrado, que é o que nós estamos vendo aí, a quantidade, né, de suicídio, de adolescentes que estão praticando suicídio, que é o quê? Pessoas que estão perdidas, sem muita base, né? E muitas vezes esses suicídios estavam acontecendo em classes de poder aquisitivo bom. Nem sempre com jovens que não têm condições financeiras. Não, acontece com todos. Essa questão do afastar-se da nossa essência, de não se sentir amado e merecedor, né? De não receber muitas vezes o carinho de pai, de mãe, de não ser uma pessoa grata.
Porque, às vezes, a gente acha que se a pessoa tem tudo, aquela pessoa está livre. Na verdade, uma pessoa que tem pouco, às vezes é muito mais fácil ela conseguir crescimento, eu falo pessoal mesmo, porque ali no esforço você sabe o que é vitória, você sabe, você tem o desejo de conquistar algo. E muitas vezes o menino que sempre teve tudo, que nunca arrumou a cama, nunca lavou a louça, nunca fez nada, sempre teve tudo ali na mão, não aprendeu a dar valor naquilo que possuía. E quem somos nós sem gratidão? Você olha para o mundo e fala, para o mundo que eu quero descer, né? Porque eu não sou... Para tudo que olha, a pessoa não se sente feliz, né? E essa tristeza que eu acho que é uma das grandes causas também desse suicídio que assola todas as classes. Mas, Vanessa, se nós olharmos essa questão da criança que tem tudo e que não sabe ser grata, a culpa está sendo da criança. Quando eu falo a culpa no sentido da educação, né? Da criança que não está assimilando ou os pais que não estão conseguindo dar essa base para as crianças desse olhar. Eu lembro, nós já tivemos discussões em casa sobre essa questão, que os pais de atualmente, eles falam assim, nossa, eu ia para a escola, eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar meu pai, tinha que ajudar minha mãe, se não fizesse essas coisas apanhava. Comigo vai ser diferente. Então, meu filho só vai estudar, meu filho não vai trabalhar, eu vou morrer de trabalhar, não vou dar meu tempo, nem educação, nem o olhar para aquela criança, porque eu vou ter que trabalhar, porque meu filho vai ficar dentro de casa. Quando eu fazia direito, qual que eram os nossos piores alunos assim na sala de aula? Os filhos que os pais estavam pagando faculdade. Eles não se importavam de sair durante aulas e jogar sinuca, não se importavam de faltar. Então, não estava nem aí com nada. Tinha uns que eu falava, nossa, tem ProUni, tem OVG, que dá a bolsa. Ah, não, depois eu tenho que tirar só nota 7, nota 8. Aí depois eu não consigo, fico de recuperação, perco isso, aí eu vou ter trabalho com meu pai. Então, vamos deixar desse jeito. Então, assim, não tem muita... Eu acho que a responsabilidade é dos pais. Quem ensina valores para os filhos são os pais. E você falando isso aí, quando você estava fazendo a faculdade, eu me lembro que quando meu filho estava fazendo a UNB, lá em Brasília, ele tinha que sair de casa às 5 horas da manhã para poder pegar o ônibus, pegar metrô e chegar na UNB às 8 horas da manhã. E ele concluiu o curso dele como a maioria dos colegas que moravam longe. Então, ele estava valorizando muito aquela oportunidade que eles estavam tendo de estudar, de fazer uma universidade federal. Ao contrário dos jovens que tinham tudo na mão e que os pais ainda bancavam cartão de crédito significativo, esses jovens não conseguiam se formar no tempo hábil. Por quê? Falta de interesse, porque achava que os pais davam tudo, eu não preciso me esforçar. Eu vou ser bem sincera para você. Eu acredito que a maioria das coisas que eu fiz é porque eu precisava. Eu desejava coisas, queriam coisas, então eu precisava de coisas para ter aquilo. Exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu entrei no direito sem dinheiro, mas eu sabia que tinham 2 saídas, que era o FIES, o ProUni e tinha a OVG que pagava um pouco. Então, eu passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade e logo depois eu já comecei a me inscrever nas bolsas. Então, a partir do 2º ano de direito, que são 5 anos, eu ganhei o ProUni, 100%. Então, eu só paguei 1 ano da minha faculdade. Todos os outros 4 anos foram, pela nota do Enem, eu consegui 100%, eu consegui uma bolsa integral. E aí, o que acontece? Se eu não aprovasse, eu perdia a minha bolsa. Aí, depois, eu comecei a trabalhar na Polícia Penal e passei simultaneamente no estágio na Vara do Trabalho. Então, tinha dias que eu ficava 2 dias sem dormir. Aí saía, trabalhava 2 plantões no presídio, 24 horas cada, ficava 48, saía do presídio, ia direto para a Vara do Trabalho, porque eu trabalhava na sala de audiências com o juiz, trabalhava o dia inteiro e saía de lá e ainda ia para a faculdade. E olha que eu passei na OAB no 9º período, no 9º período a gente já passou na OAB, tivemos a colação de grau foi antecipada para que a gente pudesse pegar a carteira, e 6 meses depois da minha formação, eu já era pós-graduada em Direito Público. Olha. Eu comecei também no 9º período. Eu olho hoje e falo assim, meu Deus, eu consegui fazer tudo tanta isso. Coisa? Tá vendo? Mas quando a gente tem objetivo, quando Isso. a gente tem desejo de alguma Isso. coisa, você olha para uma pessoa que está com depressão, para uma pessoa que está ali com tentativa de suicídio,
ela não tem desejo. Isso. Então, a pessoa Não tem sonho. Não tem sonho, não tem objetivo, às vezes assim... Ela ganha tudo na mão e para que ela vai lutar? Né? Nesse contexto, sim, né? Que a gente está Sim, falando dos que sim. têm as facilidades, né? Mas Então, muitas vezes a pessoa precisa ter sonho. Ela tem que ter o sonho. O que move o ser humano é o sonho. é o sonho. Você tem que ter o sonho de alguma coisa. Aí eu quero chegar no 10º degrau dessa escada. Então, eu vou conseguir dar o primeiro passo, o segundo passo e vou chegar no 10º degrau dessa escada. Agora, se você não tem sonho, o que é que vai te mover? Se você não tem uma premiação, o que seria da Copa do Mundo se no final não tivesse uma Copa? Não tivesse um troféu? Verdade. Será que nas Olimpíadas as pessoas iriam correr, iriam fazer tanta coisa se no final não tivesse uma medalha? Então, nós somos programados para seguir medalhas, seguir recompensas. O atleta. Quando você olha na vida, né, fazendo uma assimilação na vida, que você não tem nenhuma medalha, que você não deseja nenhuma medalha, que você não deseja nada, Aí não te move. aí não te move. E nós movidos... Nós somos... vamos à Lua. Né? Nós somos seres de movimento, né? Quando a gente para, quando o nosso coração para, é que morreu. Então, nós não fomos feitos para ficarmos parados, né? Então, o que move o ser humano é a necessidade. Ele tem a necessidade de comprar alguma coisa, de estudar, de fazer um curso. Você tem que ter um sonho, desejo, e com isso eu tenho essa necessidade de realizar isso. E quando as pessoas não têm isso, elas se apagam. E outra coisa que as dificuldades no caminho, elas nos ajudam muito, que é a força de caráter. O juiz que eu trabalhava com ele sempre falava que as chances do filho dele ter uma depressão e a minha chance eram assim, eu não tinha quase chance nenhuma e a dele tinha muitas. Por quê? Porque as dificuldades forjaram em mim um caráter forte. Eu estive diante do mal, eu estive diante de situações muito complicadas e naquele momento ali, ou era quebrado ou eu quebrava, né? Então, assim, quando vem dificuldades para a gente, você vai fortalecendo o seu espírito. Não é qualquer coisa que vai me abalar, não é qualquer palavra que pode me incomodar, não é qualquer coisa que pode me desestruturar, me tirar do meu centro. E quando esses jovens, crianças e adolescentes não são submetidos a esses testes, então, muitas vezes, um xingamento, um término de namoro, uma menininha, um amigo que publicou alguma coisa que não deveria, uma fofoca, a pessoa vai lá e comete o suicídio. Ela não tem... Ela não está fortalecida para enfrentar os desafios que a vida vai trazer para ela. Viveu numa bolha e, quando apresenta-se para o mundo, ela não tem as ferramentas necessárias para nós vivermos com equilíbrio no mundo, né? Porque o ser humano é exatamente isso. Nós somos uma gangorra, lá em cima, lá embaixo. E isso vai o quê? Vai nos fortalecendo a cada dia, nos fortalecendo para que nós tenhamos confiança. Primeiramente, você tem que ter confiança em você. Isso. Né? Tem que ter fé em Deus que você vai conseguir alcançar aquele seu objetivo. Porque você vai mover energia, né? O seu trabalho, você vai ser uma pessoa proativa para que as coisas aconteçam e você consiga realizar o seu sonho. É isso que faz a gente se tornando cada dia mais fortalecido. Isso. E outra coisa que eu acredito é que, agora vamos partir para a nossa realidade aqui, que são de pessoas, geralmente, que não têm tanto, né? Que são pessoas que, na verdade, quando estão lá embaixo, são pessoas que não têm, muitas vezes, apoio. Que é o que, assim, o que eu trabalho. São pessoas que necessitam e quando precisam, para se levantar. Porque imagine 2 isqueiros, todos os 2 cheios, com a pedra perfeita. Só vai acontecer uma circunstância diferente naquele isqueiro. Um vai cair dentro de um copo d'água. O espelho é bom, o isqueiro é bom, o isqueiro é bonito, o isqueiro está cheio de gás, a pedra dele está potente, igualzinho o outro, mas ele é incapaz de produzir fogo. Então, se vieram com outro isqueiro que não teve naquela circunstância e compartilhar o fogo, ele que ora estava sem essa capacidade de produzir fogo, com o auxílio do outro, ele começa a produzir fogo também. Então, eu acredito que com nós a coisa é a mesma situação. Se você está num momento de dificuldade, que eu estava falando da questão das crianças e dos adolescentes que estão sendo muito vítimas, né, de diversos abusos na nossa cidade, e que, infelizmente,
não se encontra muitos que se preocupam com essa realidade. Então, muitas vezes, você olha e fala assim, nossa, não tem mais jeito o mundo. Porque hoje você olha nas redes sociais, você olha em tudo, filho matou pai, pai matou filho, mãe saiu, deixou bebê, bebê morreu, só coisas terríveis, Só. né? Então, a gente olha e fala assim, o mundo está perdido mesmo, Sim. é o fim dos tempos, como alguns desavisados falam por aí, Sim. que o mundo está acabando. Sim. Então, e qual que é a ferramenta que nós temos para isso? É o se importar e é o ir lá compartilhar do nosso fogo. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, tem 1000 pessoas, ajuda uma só. Eu sempre faço essa conta. Às vezes eu falo assim, ai, gente, é tão pouco que eu faço, mas eu olho e falo assim, eu queria tanto que se fosse eu que estivesse lá, eu queria tanto que alguém se importasse e por mim ela descesse lá e me levantasse. Que muitos questionam, por que você tem que... Porque eu fui para Brasília, fui advogar em Brasília, graças a Deus estava muito bem, e Caldas Novas continuava, né, me pedindo ajuda, amparo. E eu fiz um questionamento, aqueles momentos decisivos. Se eu quiser dinheiro, ganhar dinheiro de verdade mesmo, rica, eu tenho que permanecer em Brasília, porque lá as oportunidades são bem maiores. E se eu quiser ser uma pessoa que volta para ajudar aqueles que não podem, então eu vou Voltar para Caldas. Eu vou voltar para Caldas, mas já sabendo que você não vai ser a rica que você estava querendo ser. E aí eu retorno por quê? Porque as pessoas aqui não tinham a quem recorrer. As mulheres aqui não eram atendidas na delegacia, estavam com problemas e elas não tinham a quem recorrer. E eu retornei por quê? Porque quando a sociedade produz alguém, capacita, qualifica alguém, eu acho que... Não que eu tenha que é uma dívida. Verdade é porque eu me sinto na obrigação de voltar e auxiliar pessoas que estavam numa situação muitas vezes muito pior do que as minhas. Ah, Vanessa, mas você estudou, você correu atrás, arrumou emprego, não sei o quê, não sei o quê. Isso sou eu. Isso é a Vanessa Rocha. Isso é a Vanessa com as ferramentas que ela tinha. Mas será que uma pessoa que já vivenciou tantas perdas, tantas violências, tantos problemas no decorrer da vida, teria essa força? Teria todo esse ânimo para fazer esse enfrentamento? Eu gosto muito assim, eu não gosto de, e se eu conseguir, você também vai. Não, nossa história de vida, nossa estrutura são estruturas completamente diferentes. Tem pessoas que têm uma estrutura mais frágil, que a vida já quebrou demais, que a vida já maltratou demais. É uma pessoa que talvez não tenha tanta fé, porque já teve tanta fé e muitas vezes foi decepcionada, foi traída. Então, é necessário esse olhar para o outro. Olha, ela não pode me dar dinheiro, ele não pode me dar dinheiro, não tem dinheiro para pagar os honorários, mas a pessoa está precisando assustadoramente daquilo, precisa de verdade daquele acesso, daquela proteção, de pelo menos ter alguém em Caldas Novas que saiba, como muitas mulheres falam para mim, doutora, agora se ele falar que eu fugi com outro homem, eu sei que tem alguém aqui que sabe que eu não fugi com outro homem. Porque se você sumir em Caldas Novas, dependendo de quem seja você, ninguém vai sentir falta. Verdade. Essa é a realidade. Verdade. Você vem de outro lugar para cá, aluga uma casa, arruma um serviço no hotel, sai cedo, chega de tarde, entra para dentro de casa, não conversa com o vizinho, então ninguém te conhece. Não tem história, né? Você não tem conhecimento, as pessoas não te conhecem, você não conhece as pessoas. Verdade. E a pessoa tem medo. Então, nós vivemos hoje numa população em Caldas Novas, uma população que tem muito medo. E quando a gente olha a história desse povo, dos povos que aqui estão, não é uma história de covardia e de medo. É uma história de enfrentamento, é uma história de pessoas que... O Codó, por exemplo, lá do Maranhão. Por que lá todas as religiões e todas as coisas podem acontecer no Codó? Porque lá era uma região de quilombo. Lá era uma região de que aqueles que não se submetiam à escravidão iam para lá, índios, né, que tinham suas tribos massacradas, iam para aquela região. Então, ali você podia ser quem você quisesse ser. Seja você mesmo, né, lá. O lema do podcast. Quilombo. Isso, que era o lema do Quilombo. Então, lá é uma terra de liberdades. Terra de pessoas destemidas que lutaram contra os seus dominadores e conseguiram. Então, assim, quando a gente resgata as histórias, quando nós olhamos para quem os nossos pais, os nossos avós eram, a gente consegue um resgate muito grande da força. Mas ontem eu estava no programa
com a Helena, da biblioteca, Cine e Provocação. E a gente falava sobre isso. Falava sobre como a sociedade atual, a geração atual, não respeita o passado. Tem uma ponte aqui. Nossa, vamos derrubar a ponte? Não, você não sabe por que essa cerca, que essa ponte está aí. Então, assim, às vezes, nós estamos destruindo coisas nessa geração que está nos distanciando, né? Que eu acredito muito que todo o nosso poder ele vem dos nossos. Tanto que as famílias mais conhecidas e ricas, tradicionais, são famílias que as casas são cheias do foto dos avós, elas têm um sobrenome que permanecem conhecidos pela... Então, assim, você conhece toda a hierarquia familiar, né? Uma dinastia que aquelas famílias se transformam. Uma família que se transforma num clã, porque o poder não é do indivíduo, o poder ele é familiar. Nossa, olha, Vanessa, realmente agora você me fez refletir bastante nas casas hoje em dia. Porque hoje você não vê mais aquela quantidade de porta-retrato espalhado nas estantes, nos aparador. E realmente, quando você assiste aqueles filmes antigos, você vê aqueles porta-retrato daqueles, né? O dono da casa, a primeira-dama, né? Como se diz, né? Da casa, o filho mais velho e, como se diz, toda a hierarquia de uma família. E hoje não... Eu, assim, quando você estava narrando, a minha cabeça fez assim, algumas casas bem lindas que eu estive aqui em Caldas Novas e não tem porta-retrato. Não tem fotos, né? Não tem. E realmente isso é perder-se, achar que o passado não tem importância. E tudo começa através de uma história, né? E, na realidade, se nós estamos aqui hoje, é porque teve alguém lá atrás, né? Isso. Meu tataravô, meu bisavô, que pagaram meu um avô. alto preço. Que se está difícil para nós hoje, eu tenho certeza que para eles foi bem pior. Né? Os desafios foram enormes. Isso. Então, assim, o tanto que nós temos que reverenciar, sim, os nossos antepassados, Sim. que nos construíram até aqui. Porque são nossas memórias, é nossa história. O que é que nós somos se nós não tivermos história? Isso. Igual, por exemplo, a minha mãe contava que quando ela era menina, eles falavam que as negras na Niquelândia tinham filhos e os filhos ficavam chorando, às vezes as mulheres iam para amamentar os filhos, alguma coisa assim, e o dono da fazenda se revoltava. Então, ele pegava aqueles bebês e jogavam para os porcos comerem. Então, são situações que você olha, gente, como era a mente de uma mãe naquela época, de uma negra? Que se ela não cuida do filho, o filho morre. Se ela cuida do filho, o patrão pode dar como lavagem para porco, alimento para porco. Então, assim, será que está difícil para nós hoje? Mas é aquela época. Que aí a gente começa a ver as histórias que eles passaram isso. Eu sou negra. Uma pessoa vendo seu filho morrer. Eu sou negra por parte de mãe e índia por parte de pai. E eu indo... Aí isso é a história da parte dos negros. Aí quando eu vou para a parte dos índios, a situação não é muito melhor. Então, assim, a tribo que nós descendemos, é descendente de meu pai, ascendentes, né? Eles eram aproximadamente 5.000 homens e eles foram massacrados. E antes que acham que é uma tribo canibal, não, eles não praticavam canibalismo. Mas se você não se submetia, eles iam e destruíam toda a tribo. E sobraram apenas 800 pessoas daquelas 5.000. E parte delas que foram ali para a região de Tumeritinga, em Governador Valadares, em Goiás. Os índios que ali se encontram, eles, os descendentes, são oriundos lá desses Krenaks de Tupã. Então, quando eu olho para as duas histórias, eu falo assim, cara, só sobraram 800, velho. Eu sou, assim, alguém que eu tenho que valorizar, porque, assim, foram poucos que sobreviveram. Então, para chegar até a Vanessa hoje aqui, sentada na frente de vocês, eles se superaram demais, tiveram que enfrentar muitos desafios para que nós estivéssemos aqui hoje. E honrar eles nos fortalece, né? E hoje, assim, para você, assim, te traz um certo honra, né?
Eu tenho orgulho deles. De orgulho, de saber que de teve onde uma vem minha força. De uma história, sua força, onde você foi construída assim, né, de duas culturas tão sofridas. Isso. Porque a pele, né, negra com os índios realmente tem histórias bárbaras. Foram bem dizimados. E daí a gente retira a força. Quando você começa a olhar isso, fala, nossa, minha avó, as mulheres que falavam, né, as índias que eram pegas no laço como uma coisa exótica, erótica. Sim. O que acontecia? Eles chegavam numa tribo, matavam todos os homens, estupravam as mulheres e saíam no mato caçando elas como se fosse uma onça, um bicho, laçavam elas, caçavam elas e estupravam elas. Então, o que é uma... Ah, não, meu avô pegou uma índia no laço e fez dela uma esposa como... Nossa, como meu avô é incrível, né? Nossa, seu avô pegou ela lá como um bicho, estuprou ela e fez com que se ela morresse, ou ela se transformava em mulher do seu estuprador, do seu abusador. Então, essa é a realidade, né? Sem nossos romances, sem nossa florear o que aconteceu verdadeiramente. E se elas conseguiram sobreviver, passar por tudo isso, então, eu também consigo. Isso você está se referindo a mais ou menos quantos anos atrás? Essa história aí, mais ou menos. As histórias dos índios, até quando eles faziam isso? Eu acredito que 1900, 1900, acho que 1900, 1800. Porque quando que foi a liberação? Porque de 1500 a 1800 foi exploração e morte total as duas categorias, sim, né? Sim. Índios e negros. A liberação dos índios, a libertação dos negros foi em 1888. Então, e mesmo assim, porque as histórias da minha mãe foram pós-88, que foram histórias da infância dela lá em Niquelândia. Então, foi em 1900 e alguma coisa. O meu avô nasceu em 1900. Então, quer dizer, nós estamos meu falando avô materno. Aí, nós estamos falando aproximadamente... 100 e poucos anos, 200, 100 e poucos anos. Essa é a média, não é tanto tempo. Não é. É uma geração anterior, né? Uma geração e meia anterior. É forte, viu, Vanessa? Se nós olharmos para a história, né, dos nossos antepassados, que eles passaram para conseguir, literalmente, sobreviver. E é muito triste quando você vê hoje os descendentes desses povos se submetendo a hoje, talvez a não aqueles sofrimentos que eu narrei agora, mas os sofrimentos dos dias atuais, que é você se submeter a um relacionamento abusivo. Você, por exemplo, quando disse, olha, eu tive 2 filhos que eu quis, que eu planejei, tinha um marido do meu lado, você é uma privilegiada nos dias atuais. Hoje, uma mulher que tem um homem de verdade, um protetor, um provedor, um homem que a honre, é uma raridade. Que é verdadeiramente um pai para os filhos, é um privilégio que as mulheres têm. Porque hoje o que sobrecarrega muito é a ausência da figura masculina na vida das pessoas. E eu falo com conhecimento de causa, apesar que eu tive homens muito incríveis, né, na minha vida, que são os meus irmãos. Então, eles conseguiram diminuir um pouco essa minha ausência de uma figura paterna forte. Então, eles não eram uma figura paterna, mas eram uma figura masculina que nós respeitávamos muito. Mas o que eu vejo hoje, que é o grande problema atual, é essa questão da falta de representatividade masculina. Quando eu trabalho ali no presídio, vendo a questão daqueles homens, a situação daquelas pessoas, é falta de alguém para direcionar o caminho. Nós não somos pessoas que aprendemos tudo só de termos nascido. Então, nós somos um bebê, uma criança, ela é uma mente sem nada, limpa. Então, tudo que é colocado dentro daquelas pessoas, somos nós, sociedade, que colocamos. Rousseau mesmo fala, nenhum homem nasce ruim. A sociedade é que corrompe aquele homem. Todo homem nasce bom. A sociedade é que o corrompe. E nós estamos hoje, infelizmente, numa sociedade muito corrompida. Corrompida dos valores em relação à mulher, corrompida em valores em relação às nossas crianças. Como assim? O número de abuso sexual de bebês, o número de abusos de crianças dentro de casa. Então, é uma sociedade que está distópica, ela não está da forma como ela deveria estar. Como uma sociedade que as mulheres são vistas como objeto, uma sociedade em que as mulheres são vistas como se valessem menos do que os homens, se importassem menos do que elas importam menos do que homens, que se ela quer sair de um relacionamento abusivo,
que ela está sendo desrespeitada, está sendo traída, está sendo violentada. E se ela quer sair desse relacionamento, ela vai ter que enfrentar a morte. Que muitos perguntam, Vanessa, por que a mulher está lá porque gosta de apanhar? Em Caldas Novas, muitas permanecem porque se ela não ficar apanhando, ela e os filhos morrem. Vede a nossa, que era de Caldas Novas, que foi para Morrinhos, fugindo do relacionamento abusivo de Caldas, e ele esteve até Morrinhos, executou o namorado, tentou executá-la, e dizem que a ideia era matar o filho dos dois também. Então, assim, aí se você vai olhar a história desse agressor, que todo mundo fala, ele não é um homem, ele não é humano, ele é um monstro. Ele é um monstro? Sim, talvez um monstro que nós criamos. Porque se você olhar a história de vida dele, também é uma história que vai ter muito abuso, muita violência, as pessoas viam a violência acontecendo e não havia intervenção de ninguém. Porque assim, eu não posso fazer com os outros, mas quando era eu, todo mundo fazia e ninguém estava nem aí? Que pode e não pode esse que é tão contraditório, né? Querem me matar para fazer uma coisa que a vida inteira fizeram comigo? Então, porque assim, fala, nossa, são monstros e tem que matar todo mundo. Porque nós estamos extremamente violentos. Ah, Vanessa, é violência contra a mulher? Não, nós somos violentos. Homens e mulheres estamos extremamente violentos, que é uma sensação normal para uma população que vive com tanto medo. E por que nós estamos tão violentos? Porque os muros, né, o que foi construído para nos proteger, hoje estão caindo e não mais nos dá proteção. Por exemplo, você ia para a casa de um professor, ou você ia para a casa de uma pessoa, lá tinha um avô, lá tinha um pai, tinha um professor, você ia para a escola, você vai para o médico. Você não imagina que essas pessoas vão te abusar sexualmente. Você não imagina que você está pegando o seu filho, atravessa a cidade inteira, deixa na porta da escola, quando dá 5 e pouco você vai lá buscar a sua filha e que nesse meio tempo tem um professor lá na escola abusando sexualmente da sua filha, como aconteceu aqui em Caldas Novas. Inclusive, né, o ex-diretor da escola JK está preso até o momento. Foram centenas e centenas de vítimas. Você não imagina que você vai para a sala de parto, você está lá parindo seu filho e, de repente, tem um anestesista aqui que te dá abusando sexualmente. Então, assim, isso eram garantias, certas certezas que nós tínhamos, que hoje nós não temos mais. Eu, particularmente, tenho medo de todo mundo. Eu ando assim, meu Deus do céu, eu não confio. Ai, é velho, ai, os canalhas também envelhecem. Ai, é advogado, ai, é juiz. Não tem, nós tivemos um caso recente de um delegado em Goiânia que estavam na festa em comum com a amiga, ele ofereceu uma carona, o cara, o delegado, o homem da lei, estava na casa da amiga, ofereceu uma carona, você não vai aceitar? Qual o problema que há nisso, né? Quantas vezes nós não aceitamos isso? Mas aí ela foi abusada sexualmente no caminho. Então, hoje não tem classe social, hoje não tem grau de educação, questão das igrejas, um monte de mulheres que eu já atendi que estavam dentro da igreja, escolheram seu parceiro, um homem de Deus na igreja, e que, infelizmente, era um lobo na pele de cordeiro. Isso. Então, assim, nós não temos um lugar hoje que nós estamos seguras. Tá. E quando você convive com tamanha insegurança, nasce a violência. Então, é a questão de uma doença mental que está acontecendo geral. Geral. Porque é total. E assim, você vê que sempre tem medo. Olha, você está com medo do Covid, depois você está com medo da gripe não sei do quê, depois você está com medo de uma crise que está vindo, que vai cozinhar todo mundo. E assim, o tempo inteiro as informações são nos dadas como assim, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. E aí a gente entra em desespero. O nosso psicológico, que já não é lá essas coisas, ele não sucumbe, né? E qual que é a ferramenta, então? Qual que seria a solução para tanta violência? Eu acredito nas ferramentas do bem. Eu acredito no poder do diálogo. Eu acredito no poder de você auxiliar a pessoa nas pequenas coisas, nas questões básicas que ela precisa. Uma pessoa tem que ter certeza que se a força dela faltar, ela não vai passar fome. Os filhos dela não vão passar fome. Ela não vai ficar na rua sem nada. Isso é você fazer parte de uma sociedade poderosa, uma sociedade realmente unida, de uma comunidade. Ao invés de falar assim, nós temos que matar todo mundo que faz alguma coisa errada, é falar assim, gente,
mas eles são filhos da nossa sociedade. Cada dia que um desses meninos morre, é uma parte de nós que está morrendo também. Não é só um traficante que está morrendo, não sei quem que está morrendo. Porque se eu quero que eles morram, eu sou tão um espírito homicida como o dos outros, vai. Se eu que me digo do bem, estou desejando morte e o mal para o outro, eu não sou do bem. Eu posso até falar que eu sou do bem, mas eu não pertenço ao time do bem. Porque o time do bem passa, nossa, vou fazer tal coisa, vou amparar, antes que a pessoa caia. Porque se você olhar, a maioria desses jovens que são mortos aí, que são assassinados, né, nas ruas, a maioria vem de lares muito desestruturados. Se não financeiramente, pelo menos psicologicamente falando. Então, por que não estruturá-lo? Tem uma parábola, uma história de uma tribo chinesa, africana, que fala que quando alguém daquela tribo praticava algum erro, a tribo inteira formava um círculo, e aí colocavam aquele errante dentro daquele círculo, e todas as pessoas daquela tribo começavam a falar coisas, quem era aquela pessoa. Olha, você fez isso, você é um bom garoto, aquele dia eu estava assim, você me auxiliou, você é inteligente por causa daquele dia isso. Lembrava a pessoa de quem ela realmente era. Ela não era aquele erro dela, ela não era aquele vacilo que ela deu. E talvez isso, e aí no final, né, eles falavam, eu vejo você. Não, eu olho para você, então você me vê. A partir do momento que você olha verdadeiramente para mim, então você me vê. E o que isso é importante? É a força da comunidade no indivíduo. Se nós falarmos, como a gente vai na escola, se você começa a falar o tanto que as crianças são inteligentes, nossa, que orgulho de estar aqui com essas crianças incríveis e bonitas, você vai vendo a mudança do comportamento delas, porque nós somos, sim, seres que precisamos de reafirmação social. E hoje nós não estamos tendo isso. Ter estruturas para a gente realmente mostrar qual é o caminho do bem. Qual que é o caminho que a gente deve seguir? Você está descontrolado emocionalmente? Então, vamos aqui fazer um tratamento psicológico para você se alinhar de novo? Nossa, você não sabe o que fazer da vida, não tem profissão? O que você acha que você deveria fazer? Vamos ter aqui um curso técnico para você se especializar em alguma coisa? Nossa, me sinto carente. Vamos ter um grupo de homens aqui para que fale com outros homens. E por que eu acredito nisso, Fran? Porque os números dizem isso. Na penúltima reunião que nós estivemos com a Mariana Gidrão, que é a Superintendente Estadual da Mulher, ela nos trouxe os números da Patrulha Maria da Penha. E ela falou que todas as casas das mulheres que foram acompanhadas devidamente pela Patrulha Maria da Penha, nenhuma voltou a ter sua medida protetiva quebrada. Todos os homens que pertenceram ao grupo de agressores, eles participam de um grupo e ali eles tratam a sua violência e estudam o que a violência causa na vida deles. Nenhum daqueles homens voltaram a agredir suas parceiras, suas companheiras. Então, existe sim poder no bem, existe sim poder na luz. A gente só dissipa trevas quando nós emitimos luz. E para um mundo de tanto ódio, não existe nenhum remédio melhor que seja o amor. Mas não esse amor de Instagram, essa coisa fantasiada. Não, um amor mais fraterno, um amor mais real, um amor mais de ação mesmo, né? Verdade. Por isso, Vanessa, eu quero te convidar para ir na Ponte dos Cadeados. Lá existe muitos sinais que o amor está nascendo. Está nascendo na água, está nascendo nas plantinhas, na escrita que tem no passeio. Ame mais, julgue menos. Isso. É igual um caso que nós tivemos em Goiânia, de uma menina de 13 anos, 12 anos, entrou num lugar com uma pessoa com a camisa de uma cor. Algumas horas depois, esse homem sai com a camisa de outra cor, não se sabe se é a mesma pessoa, se ele trocou de roupa, só que com ela já morta nos braços e jogou na calçada. Na publicação, o que me chamou a atenção foi como as pessoas gostariam de colocar a culpa nessa criança. Julgá-la. Por que ela estava fazendo lá? Por que ela estava na rua? Por que ela entrou com esse homem? Ele não obrigou ela a entrar, ninguém nem sabia, foi só uma imagem. Ele entrou com ela, de repente ele sai com ela já morta nos braços e joga na calçada como um saco de lixo. E o que as pessoas fazem? Julgam.
julgam o tempo inteiro. E quem julga muito, quem julga, não tem tempo para amar. Se você julga uma pessoa, porque muitos não pedem socorro porque têm vergonha do julgamento. Nossa, eu fui abusada sexualmente na rua. E todos vão falar que eu queria. Afinal de contas, era noite, eu estava de calça jeans, aí vão perguntar o que você estava fazendo lá, de onde você estava indo, o que você estava querendo. Sim. Não, você estava procurando, era isso aí mesmo. E a pessoa já está tão machucada com aquilo, então, quando vai pedir ajuda, ao invés da pessoa dar palavras de alento, ela massacra mais aquela pessoa. Então, realmente, quem tem tempo, quem julga, não tem tempo para amar. Julguem menos, sejam mais empáticos, né? Porque a dor, às vezes, está na casa do outro, mas ninguém sabe o dia que ela poderá chegar na nossa vida, na nossa casa. Ame mais, julgue menos. Essa é a dica. E, pegando o seu gancho aí, na minha vida, eu não ouço, eu não vejo, eu não participo desse mundo violento. Então, eu ando assim, olhando para o céu, olhando para o horizonte, eu não tenho medo de nada. De nada. Eu não tenho medo do meu próximo, eu não tenho medo de morrer, onde as pessoas morrem de medo de encarar o assunto. Não é nem a morte, é falar em morrer. E essa é a nossa maior certeza da nossa vida. Então, por isso, eu, Cleibe, levo uma vida onde é leve. Eu vivo aqui agora com leveza, com amor, dentro daquilo que eu posso fazer. Eu estendo a minha mão para você que quiser a minha mão e quiser me ajudar. Então, eu te convido a vir participar do Seja Você Podcast, da Ponte dos Cadeados. É um lugar lindo, maravilhoso, que você deve olhar com outros olhos, não com um olho de julgamento. Olhe com o olhar do amor. E assim, nosso bate-papo foi muito, muito legal. Doutora Vanessa realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto da justiça social, da política social, da cidadã brasileira e do espaço comunitário. Então, com muita tristeza que nós, vamos colocar um final nesse podcast de hoje, porque, sinceramente, é uma pessoa maravilhosa que tem muito para passar para a gente. Mas, como sempre, eu tenho 3 perguntas para a doutora Vanessa, que eu gostaria que ela me respondesse. Primeira, qual é a dica para ser uma mulher de verdade? Uma mulher que tenha a verdade do seu olhar no espelho e se admirar. Qual é a dica que você dá, Vanessa? Nós somos as 5 pessoas que nós nos relacionamos. Então, as lentes que nós nos olhamos, muitas vezes, ela reflete as 5 pessoas que mais nos relacionamos. Então, qual que é a dica? Se relacionar com pessoas que te aquecem o coração, que despertem o melhor em você e procurar o seu autoconhecimento, porque todas nós somos extraordinárias. Às vezes, uma mulher, ela vai ser extraordinária sendo uma dona de casa incrível, forjando cidadãos maravilhosos, sem nunca ter colocado o pé na faculdade. Às vezes, outra mulher vai ser extraordinária dentro de um hospital, servindo. Então, é ser extraordinário na sua posição. Então, é se conhecer, conhecer suas potencialidades e sempre estar ao lado de pessoas que despertem o seu melhor. Que legal. A dica aí, hein? Pega esse insight. A segunda, Vanessa, hoje, para falar de relacionamento, qual é a dica para a mulher que está em busca de um novo amor,
de um novo parceiro, Nossa, isso... de um marido. Para mim, Vanessa, dá, eu quero te ouvir, vai, diz, fala para mim. Abra o Jus Brasil e pesquise o nome e CPF do indivíduo. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo, assim, fala, nossa, conheci uma pessoa muito legal, já pesquisou o nome dele? Já viu se ele não tem processo, se ele não está em Caldas Novas correndo de um homicídio, de alguma coisa que ele fez em outra cidade? Então, assim, a dica infalível que eu dou para vocês, puxa a capivara do moço. Puxa a capivara da moça. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Ó, Questão de nunca sobrevivência. imaginei, hein? Então, vou pensar sobre isso, Vanessa. Jus Brasil é o site. E a terceira, Vanessa, se hoje você agora fosse seu último momento, né, de estar aqui nesse planeta, nessa terra, nesse ar, respirando, que aonde Deus te chamasse agora, qual seria a marca? Qual seria o teu eu que você gostaria que ficasse registrado? O que você gostaria de deixar? O meu legado, O seu legado. o que eu gostaria de deixar? Construir ou o que eu já fiz até agora? O você, até agora. O legado que eu acredito que eu deixo são as centenas de pessoas que eu já pude auxiliar. Então, eu acredito que eu cumpri com a minha missão enquanto pude, com as ferramentas que eu tinha, da forma como eu podia auxiliar as pessoas, ser luz na vida das pessoas, ser sal na terra e luz do mundo. Ó, Cumpri meu ID. ó, gente. Muito bom, gostei muito. E aí, Fran? Olha, eu sou uma pessoa que eu não estou tendo relacionamento com esse mundo que a Vanessa tem, né? Porque o meu mundo é um outro. E eu sou aquela pessoa assim que eu estou sempre de bem com a vida, estou sempre olhando o céu, acho tudo muito lindo, a natureza, porque eu trabalho com sonho. E quem trabalha com sonho está sempre em busca de construir um sonho cada vez mais lindo. E eu sou uma pessoa muito leve, de energia boa, estou sempre de bem com a vida. Então, com isso, eu vou atraindo para junto de mim pessoas que também têm essa energia. Vou me conectando. E isso me faz muito bem, porque, afinal, eu acredito. Eu coloco para o universo aquilo que eu tenho de bom e o universo devolve para mim, em dobro, aquilo que eu estou dando para ele. Então, eu sou muito agradecida a Deus por eu ser assim como eu sou, a toda a minha linhagem familiar que me construiu até aqui, e eu só tenho que agradecer, porque realmente eu sou uma pessoa abençoada. Cada dia eu percebo isso na minha vida e com as histórias que eu vou ouvindo. Que bom. Parabéns. E assim terminamos o nosso podcast com o grito de guerra. Achou que ia ficar despercebido? Não, não vai, porque ele é tudo de bom. Ele diz assim, tudo estará bem. Tudo estará bem. Enquanto os laços que nos unem Enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Eu me abraço a vocês Eu me abraço a vocês e uno meu coração aos seus. e uno meu coração ao seu, Para que todas juntas para que todas juntas possamos fazer possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. tudo aquilo que sozinha eu não consigo. Uhul!